Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Sou o pastor José, sou pastor de uma igreja, de uma denominação que não é da Igreja Universal. Estou aqui no Templo de Salomão pela terceira vez. Somos da Baixada Santista, da cidade de Itanhaém. Chegando aqui, nós somos pela terceira vez, muito bem recebidos. É um lugar onde nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, um local onde nós adoramos a Deus, um local onde as pessoas têm respeito pelo culto, com ordem, com decência. Nós chegamos aqui e colocamos o carro, Nada nos é cobrado. E é um grande privilégio, porque nós temos aqui em São Paulo um local onde todas as denominações podem juntar-se, orar, louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O que mais me impressionou no Templo de Salomão é realmente o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sentimos algo especial. E eu convido a todas as pessoas que ainda não vieram, que venham, porque com certeza farão como eu, retornarão. Meu nome é Rodrigo, sou católico, eu vim através de um convite da minha namorada. Chegando aqui no Templo de Salomão, não teve nenhum tipo de cobrança, um acesso livre, e o primeiro impacto, além da beleza do templo, é o acolhimento das pessoas, independente de quem chegue na porta. A primeira abordagem já te traz um sentimento bom de que você é bem-vindo, sem nenhum questionamento. Eu já tinha visto só de passagem, mas quando você chega aqui, você começa a observar e você se sente mesmo dentro desse pedacinho de Israel que você vê muito, mas aqui passa esse sentimento. Meu nome é Fernanda, não tenho nenhuma religião, não estou seguindo nenhuma placa, nem nada. Vim no templo a convite de uma pessoa próxima, estou iniciando um relacionamento agora e nada mais, nada melhor que iniciar um relacionamento já com a estrutura e com a base espiritual dos ensinamentos que muita gente fala que tem aqui no templo. A primeira percepção que eu tive foi de muita paz, É uma estrutura assim incrível, e realmente eu sei que da questão de ser uma réplica do Templo de Salomão original da Bíblia, muita segurança, não paguei nada para entrar, nem estacionamento. Ao chegar aqui no templo, a sensação que eu tenho de uma espiritualidade enorme, que realmente é a casa de Deus, assim, é como se fosse o templo de Deus que desceu dos céus e se instalou na terra. Eu indico o Templo de Salomão, as pessoas são extremamente educadas, acolhedoras aqui. Eu vim aqui em busca de respostas espirituais, de paz, e eu já, só de entrar, as primeiras percepções que eu senti já foram essas, assim, só de entrar, o impacto já foi muito forte, Meu nome é Fabiano, eu nasci no meio umbandista, fui consagrado quando nascido, e no decorrer da minha vida eu passei por várias religiões, católica, muitas igrejas evangélicas, retornei a Umbanda muitas vezes, muitos momentos. E hoje eu resolvi pegar e estar vindo no Templo Salomão. O local é um local muito bonito, muito acolhedor, limpo. A gente vê que tem uma organização impecável, que não dá para questionar em momento algum. Não é cobrado nada, não me cobraram nada para mim entrar, nada para estacionar o carro. Em momento algum foi questionado sobre minha religião. Eu aconselho as pessoas a estar vindo, por quê? Porque aqui é um lugar que você sente paz. Independente da religião que a pessoa tenha, ou católica, umbanda, evangélico, qualquer religião, eu aconselho as pessoas a vir conhecer. Vem conhecer que você vai ver que o que
todo esse mundo aqui é muito legal. E assim é o Templo de Salomão, um lugar para todos que buscam tranquilidade e fortalecimento espiritual. E como você pode acompanhar nos depoimentos, aqui não existe religião. Todos sempre são bem-vindos. Então, não perca a oportunidade de viver uma experiência extraordinária nesta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Deus abençoe a todos. Dia 14, ao cair da tarde, às 18 horas, você, meu amigo e minha amiga, que está nessa fé do voto de Betel, receberá a unção nas mãos com esse azeite. José foi o 11º filho de Jacó, o filho mais sábio de todos. Estamos no 11º mês do ano. José, depois de ter revelado o sonho de Faraó, foi escolhido como um homem sábio, colocado por Faraó, e foi entregado nas mãos dele todo o Egito para que ele pudesse governar. Você vai receber a unção nas mãos e eu tenho a certeza que a sabedoria de Deus virá sobre você. E aonde você colocar suas mãos, Deus dará a direção para que você possa governar e ser uma bênção. Que Deus abençoe. Meu nome é Lilian Tenório, tenho 43 anos e trabalho no ramo de construção civil. E antes de conhecer a Deus, a minha vida era trajada ao fracasso. A miséria reinava. Os meus filhos só tinham mesmo o que comer por conta de familiares trazerem o leite, até mesmo a roupa. Eu nunca tive condições de chegar e dar uma roupa da loja para os meus filhos, porque eu não tinha essas condições. E a gente vivia literalmente numa miséria, morando num barraco de madeirite de chão pisado, nos faltava tudo. Então foi onde meu esposo, ele vendo toda essa situação, né? Então ele mantinha a casa através de assalto, tráfico. Mas as pessoas pensam, né? Ah, ele rouba. Não, mas mesmo assim a miséria reinava. A ponto de familiares chegarem em casa, ter que trazer o leite para os meus filhos. Não havia a direção na nossa vida, porque a gente entendia que aquilo ali era a nossa sina, né? Era o que a gente tinha ali. Ele já vinha de uma situação de infância, de miséria, e assim foi indo. Não tinha saída para a gente achava que aquilo ali era uma coisa normal, a ponto de ir em restaurante, pegar resto, né? Tipo, tinha churrascaria, a gente ia no fundo da churrascaria comprar aquelas sobras, né? Para poder colocar o mantimento dentro de casa. E foi onde meu esposo, ele recebeu um convite, né? De um amigo dele, e esse amigo marcou com ele de ir até a igreja. E até então ele ia vender um objeto para esse amigo dele. E nessa situação, esse amigo dele marcou para ir na igreja, falou para ele, vai até a igreja. E eu fiquei aguardando ele numa praça, esperando ele trazer o dinheiro. E nessa daí, ele chegou todo maravilhado, dizendo para mim que queria me levar até a igreja. E eu não aceitava, mesmo com aquele sofrimento, eu não aceitava. Mas foi aonde que a situação foi acontecendo, o sofrimento, e eu cheguei aí com ele. E a gente ouviu uma palavra, que a nossa vida tinha jeito. Então, e quando meu esposo ele vivia naquele roubo, em assalto, então a gente descobriu que a gente não roubava só os outros, a gente roubava Deus. E não devolver as primícias. Ele chegou em mim e falou para mim, ele me chama de preto, ele falou assim, a partir de hoje, eu não vou roubar mais. Eu vou viver do suor do meu salário. E quando passamos a colocar Deus em primeiro lugar e nós sermos o segundo, aí as coisas foram acontecendo. E ele começou a bater de porta em porta para lavar a caixa d'água, carpir quintal, o terreno, né?
E Deus foi dando ideia para ele, onde surgiu uma oportunidade dele pintar uma casa. E esse foi o primeiro trabalho dele. Meu esposo passou a ter ideia, falou para mim, olha, Preta, a gente vai abrir uma empresa, um CNPJ, colocou um computadorzinho na sala. A gente ali, eu não sabia mandar um e-mail. Meu irmão que chegou e falou assim, aperta aqui, envia e pronto. Mas quando Deus dá a direção, não tem como dar errado, porque quando nós paramos de roubar a Deus, e roubar as pessoas, né? A ser justo, e aprendemos o que é ser fiel a Deus, em priorizar a Deus em primeiro lugar, aí as coisas foram acontecendo. Quando recebemos o Espírito Santo, aí completou, né? Foi o completo. A paz começou a reinar dentro da minha casa. Graças a Deus, houve prosperidade. Os meus filhos passaram a ter o que comer. E para quem morava num barraco de madeirite, de chão pisado, tinha que puxar água em poço. Hoje eu moro numa confortável casa, construímos casa, temos hoje 3 casas, né? A minha, mais 2, mas tudo foi com a direção de Deus e a fidelidade, né? Hoje nós somos construtores, nós prosperamos, mas não só para benefício, para se vangloriar, não. Hoje nós somos coluna da casa de Deus, hoje nós podemos patrocinar a obra de Deus. E eu fico feliz em saber que o que nós devolvemos a Deus tem dado oportunidade de outras pessoas conhecer o que eu conheci, que é o Espírito Santo, que é ter essa paz que hoje eu tenho, essa alegria que a minha família tem. Então, eu sou grata a Deus por eu proporcionar essa alegria a outras pessoas. Na verdade, a primícia para mim foi o nosso carro-chefe, porque depois do Espírito Santo, claro, né? Foi o carro-chefe porque não o que fica com a gente sobra. O que fica com a gente sobra. E a gente não faz falta de nada. Chegou essa pandemia, não fez falta para nada. A gente está sempre... A importância de ser dizimista, ser fiel e colocar Deus em primeiro lugar é tudo. Nessa pandemia nos sustentou, nos prosperou, mesmo sem poder trabalhar com os contratos fechados. E Deus nunca deixou faltar nada para a gente, nunca. Sempre Deus em primeiro lugar e a gente em segundo, vale a pena. E só tem a ganhar, né? Ainda que você e a sua família esteja passando por necessidade, não tenha nem para o básico, como alimentação, ainda que você esteja vivendo em um barraco, a exemplo do caso verídico da Lilian, que chegou ao extremo de não ter nada para dar para os seus filhos e morar em um barraco. Mas hoje, esta mesma mulher, uma empresária, bem-sucedida, uma mãe feliz, realizada, uma esposa completa. O segredo da Lilian é o segredo de outras milhões de pessoas que buscaram o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar a você a sabedoria que você precisa para ser a esposa, o profissional, o pai, o cidadão que você tem que ser, para então você alcançar uma vida digna de filho de Deus. Sem o Espírito Santo, meu amigo, você pode até alcançar algumas coisas, mas você não vai poder ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Veja o que diz aqui o trecho bíblico em Provérbios, capítulo 4, versículo 9, tratando-se da sabedoria. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, referindo-se à sabedoria, que é a coisa principal. Quando você tem o Espírito do Altíssimo, do Criador, que é o Espírito da sabedoria, então você tem um diadema sobre a sua cabeça. Você é coroado com uma vida que o glorifica, que prova para os outros a diferença entre os que não servem a Deus, os que não honram a Deus e os que sim servem, honram a Deus, ao Deus vivo. Por isso, você está tendo a oportunidade de conhecer a verdade,
e tomar a decisão, aí agora onde você está, de assumir o segundo lugar. Como assim? Para que Deus possa lhe dar o seu espírito, para que Deus possa fazer com você o que fez com a Lilian, é necessário que o primeiro lugar seja ocupado por Ele. E quando é que Deus ocupa o primeiro lugar? Quando você remove do seu coração a si mesmo, seus achismos, tradições, manias, desculpas, dúvidas, preconceito. Você remove do primeiro lugar religiões, pessoas, coisas, e então naquele momento o Espírito de Deus assume o primeiro lugar e você o segundo. E ele passa a lhe guiar e, consequentemente, você passa a desfrutar de uma vida de qualidade. A exemplo da Lilian e de todos aqueles que fazem parte, né, dessa família da fé, a família dos filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito da sabedoria, o Espírito Santo. Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas, e apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste mês de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo, o seu nome no altar do incenso, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você sempre marca encontros com familiares e amigos, mas já pensou em marcar um encontro com Deus? Domingo, ao pôr do sol no Templo de Salomão é assim. Milhares de pessoas marcam um encontro não apenas com Deus, mas com o Espírito Santo. Pessoas que carregam dentro de si a gratidão pela nova vida. Todo domingo eu tenho sim um encontro marcado com Deus e com o Espírito Santo. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Não te deixarei, nem te abandonarei. E é esse Deus que todos os dias, mais lutas que eu enfrente, todos os dias Ele me mostra que vale a pena viver todos os dias com Ele, porque hoje Ele mora dentro de mim. E o domingo é muito especial, por quê? Porque é o primeiro dia da semana, onde a gente começa a semana renovando toda a nossa força, sabe? Tudo a nossa energia. Antes de ter o encontro com o Espírito Santo, Márcia Cristina fez escolhas erradas e pagou um alto preço. O meu fundo do poço foi quando eu caí dentro de um presídio. Eu fui presa por estelionato e fiquei 1 ano e 7 meses presa. Quando eu fui presa, eu tinha uma filha de 3 meses de idade. Foi muito difícil, porque eu fiquei sem a minha filha, que quando ela nasceu era um sonho para mim, né? E eu me vi sozinha, sem a minha filha, sem os meus outros filhos, sem a minha mãe, sem a minha família, sem meu casamento e sem nada. Hilton tinha um vazio interior inexplicável e era nos vícios que ele buscava um alento. Antes do encontro com Deus, eu vivia uma vida de vícios, onde eu era viciado na cocaína, eu era viciado nas bebidas, nos jogos de azar, onde eu saía na sexta, deixava minha mulher grávida em casa e só chegava no domingo. Uma voz falava para mim: o que você está fazendo? Mas mesmo assim eu ia. Eu não conseguia ter controle de mim mesmo. O meu fundo de poço foi quando eu peguei o dinheiro que era de pagar a perua do meu filho e usei para comprar drogas e usei também nos jogos de azar. Eu me sentia um lixo, o pior homem do mundo. Era uma depressão que a gente não consegue explicar.
o desejo que tem é de suicídio. Duas histórias diferentes marcadas por perdas e frustrações, mas que tiveram o mesmo desfecho: a transformação por meio do batismo com o Espírito Santo. Um dia na minha casa, eu drogado, eu já ouvia falar desse Deus que transforma, desse Deus que muda a vida. E eu ajoelhado, drogado, cheio de farinha, eu ajoelhei e eu falei para Deus: Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor muda a minha história, porque eu não tenho forças para mudar sozinho. E nessa semana eu comecei a ter forças para ir na igreja. E foi onde eu comecei a ir na igreja. E foi onde eu comecei a buscar, onde eu fui nos cultos de libertação, comecei a me libertar. E foi assim que eu fui tendo um encontro com Deus. E eu comecei a pedir esse Espírito Santo. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a clamar e pedir. E eu vi que eu recebi, porque eu senti uma paz, eu senti uma alegria dentro de mim. E a partir daquele momento, eu consegui ter forças para resolver todos os meus problemas. E a partir dali, a minha vida foi mudando. Hoje eu sou uma pessoa que eu quitei, porque eu devia agiotas, quitei minhas dívidas. Não sou mais viciado e hoje eu sou um pai que dou atenção, que procuro saber o que ela quer, o que ela precisa, o que os meus filhos necessitam. Ser bom é você perdoar e se perdoar. Aprender com aquele erro e não voltar a repeti-lo, a cometê-lo. No dia 9 de março de 2018, eu estava desesperada, porque já estava mais de um ano presa, 1 ano e 3 meses. E naquele dia foram embora 50 presas com mãe cárcere. E eu não ganhei esse mãe cárcere, mesmo eu tendo uma filha menor de 1 ano e pouquinho já nessa época. E nesse dia eu falei para Deus que eu não suportava mais aquela luta, que era muito difícil. E o Bispo Macedo, ele apareceu na televisão e ele falou que se você estivesse numa situação que não via mais saída, que você não tinha mais forças, que era para dobrar o joelho e buscar Deus junto com ele. E naquele momento, eu dobrei o meu joelho e eu abri a Bíblia. E saiu aquela palavra Atos 18, onde fala que Paulo ficou 1 ano e 6 meses na prisão. E que Paulo abriu a boca para pregar a palavra de Deus e foi liberto. E naquele dia eu criei naquilo que o Edir Macedo falou na televisão. E eu busquei com toda a minha força, esse Deus que hoje eu tenho dentro de mim. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu recebi uma nova oportunidade. Ali ele me fez uma nova pessoa. Eu passei a receber a Universal dentro do presídio. Eu passei a sonhar novamente e acreditar que aqui fora eu teria uma nova vida com esse Deus. Pode parecer loucura, mas eu fiz um calendário para marcar quando faria 1 ano e 6 meses que eu estava ali, porque eu já tinha ficado 1 mês na delegacia. E exatamente com 1 ano e 6 meses, sem colocar um dia a mais ou um dia a menos, eu fui para a audiência e com 1 ano e 6 meses exatos eu fui embora. A promessa que Deus fez através da Bíblia se cumpriu na minha vida e foi uma sensação única. Foi uma sensação onde eu tremia assim o meu corpo inteiro e eu sentia ali a presença de Deus dentro de mim. Eu chorava e no outro dia as pessoas olhavam para mim e perguntavam o que tinha acontecido, porque eu não era a mesma pessoa. Hoje eu tenho uma estética, hoje eu estou no 8º semestre de Direito e eu creio que eu vou voltar dentro daquele presídio de Franco da Rocha para poder dar o testemunho junto com a Universal, porque graças à Universal que eu tive essa oportunidade. Marque na sua agenda o encontro com Deus e com o Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
Você já não quer ser mais quem você tem sido. Esse esposo agressivo, esse pai ausente, esse filho viciado, a exemplo do Wilton, ele gastava o pouco que ele ganhava nos vícios. Ele saía de casa na sexta-feira para trabalhar e só voltava na segunda-feira. Quer dizer, ele iniciava a semana mal e toda a semana era terrível. Até que ele entendeu que aquilo não estava certo, que a sua esposa, os seus filhos, nem ele merecia aquela vida. Jesus havia dado a vida por ele, como por mim, como por você. E ele decidiu buscar o Espírito Santo aos domingos. E ele, então, participando da busca ao Espírito Santo aos domingos, ele teve uma experiência pessoal com Deus. E hoje, com o Espírito Santo, já não tem mais vícios. Hoje é um esposo que a esposa admira. Hoje é um pai exemplar. Hoje ele é uma prova viva que a palavra de Deus se cumpre. Ele, o Wilton, buscou o Espírito Santo e Deus não o rejeitou, não o condenou, mas o abraçou. É isso que Deus quer fazer com você, meu amigo. Eu desafio a você que está nos assistindo agora, cometendo os mesmos erros que o Wilton cometia. Se você buscar o Espírito Santo e não acontecer nada, então eu deixo de pregar esta palavra. Veja que a senhora Maria, ela fez uma prova com a palavra de Deus. Ela provou a palavra de Deus e aconteceu exatamente como ela havia determinado naquela oração que ela fez em casa, de joelhos. Você também pode fazer a sua oração aí agora. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, foi o que ela fez. Se essa palavra é verdadeira, como o teu servo está falando, eu quero ver, eu quero um sinal. E Deus deu o sinal para ela. Deus está dando um sinal para você aí agora. Que diz, bispo, olha, eu perdi tudo. Eu perdi a minha família. Eu perdi a minha saúde. Eu perdi a minha única fonte de renda. Eu perdi o muito. Você que era famoso e agora você está aí no esquecimento. Ninguém lembra de você, ninguém se importa com você. Mas o Espírito Santo está falando com você, como falou com a senhora Maria. Ele está falando para você, olha, assim como eu abençoei e envolvi a Maria com meu espírito, a Maria Cristina, eu também quero lhe envolver com meu espírito. O que ela precisava era muito mais que bênçãos, era o Espírito de Deus, como também o Wilton. Porque solução de problemas não vai mudar a sua vida, não vai mudar. Vai mudar a sua situação, não a sua condição. Deus quer mudar a sua condição de pessoa problemática, insegura, rancoroso, violento, triste, para filho dele. Essa é a proposta do Espírito da sabedoria. Por isso, aos domingos, nós buscamos o Espírito Santo. Nós estamos, neste domingo, participando da Santa Ceia, onde você terá a oportunidade de comer do pão que representa o corpo e beber do suco de uva que representa o sangue. Eu já volto falando mais sobre o domingo do Vem Ceiar com Jesus. Você já ceou com tantas pessoas, famosos, políticos, religiosos, familiares, amigos. Por que não cear com aquele que deu a vida por você? Você já ceou até com estranhos. Por que não cear com aquele que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados? Preste atenção neste caso verídico, eu já volto falando mais ao respeito. Meu nome é Ricardo Souza, tenho 32 anos, sou gerente comercial e eu posso dizer que eu odiava a Igreja Universal, odiava o Bispo Macedo e esse preconceito, parte dele vinha da mídia. A gente era alimentado através de uma emissora e lá a gente ouvia dizer que o bispo era ladrão, que o Bispo Macedo era charlatão, que ele enganava os fiéis, fazia lavagem cerebral e essa contaminação não foi só na minha casa, a gente passava isso adiante. A gente procurava levar essa informação para o máximo de pessoas, da família, de fora da família.
enfim, eu posso dizer por mim, eu não pisava na igreja, nem na calçada da Igreja Universal, eu não pisava. Teve até um episódio que alguns amigos da minha esposa, eles estavam de casamento marcado e o casamento foi realizado na igreja. Eu levei ela até uns metros antes da igreja e falei na cara dela, eu falei, eu não vou participar e eu nunca vou pisar meu pé dentro dessa igreja, porque aí só tem ladrão. Eu trouxe para o meu casamento toda a bagagem que eu tinha, eu passei a trair minha esposa, eu bebia, eu fumava maconha na rua, vivi uma vida desgraçada mesmo, uma vida ridícula. A nossa casa era uma situação de miséria, o chão não tinha piso, as paredes não tinham reboco, época de calor, eu contando, eu já cheguei a matar 24 baratas dentro de casa. Quando fazia o calor, elas saíam do ninho e aparecia tudo nos cômodos da casa. Quando tinha mistura, vamos dizer assim, quando tinha mistura em casa, era couve. Quando tinha pão, não tinha o leite, o pão era amanhecido. Quando tinha café, não tinha o pão e assim sucessivamente. A gente dependia de outras pessoas. Em meio a tudo isso, a gente teve uma filha e a minha filha, no comecinho dela, quando ela começou lá um ano e pouco de idade, a gente passou uma crise financeira bem feia mesmo, a ponto da minha filha pedir um Danone e eu não tinha dinheiro para comprar o Danone para ela. E na minha cabeça só passava coisa ruim, se mata, acaba com a sua vida, que tudo isso vai acabar, esses problemas vão acabar. Então aí no meu trabalho tinha um obreiro que ele sempre tentava de alguma forma se achegar a mim para falar da fé, para falar daquilo que ele acreditava, para me mostrar algo, mas só que eu ficava só na defensiva. Eu dava um jeito, me esquivava e saía. Mas quando eu me encontrei no fundo do poço, quando eu vi ali que eu não tinha mais nenhuma saída, não tinha, eu tentei de tudo, mas eu não tinha mais nenhuma saída. Foi quando eu decidi dar ouvidos. Ele me apresentou a fé, falou da Igreja Universal e eu pensei comigo, eu vou dar um voto de confiança, mas vai ser a última porta. E eu falei dentro de mim, eu vou obedecer. Vamos ver se o que esse cara está falando é verdade. Eu vou obedecer. E ali em diante eu comecei a obedecer. A primeira coisa que eu fiz foi ser fiel a Deus, porque eu acreditava que eles roubavam. Eu falei comigo, eu vou tirar meu dízimo do jeito que ele falou, só eu sei que minha vida não vai mudar. Só para chegar aqui e comprovar mesmo que é tudo mentira, que é tudo ladrão. E quando eu tirei o meu dízimo ali, fiz do jeitinho que ele ensinou, para não ter erro, né? Para não falar que eu não fiz a minha parte. E dali em diante a minha vida ela começou a mudar. Ela começou a mudar, eu trabalhava com vendas. Minhas vendas começou a dobrar. Eu olhei assim e falei, meu Deus, no meu terceiro mês da empresa, segundo mês da empresa, eu fiquei em primeiro lugar. Eu recebi a premiação de primeiro lugar num departamento onde tinha mais de 50 vendedores. O preconceito ele foi embora. Ele foi indo embora aos poucos. Só que eu ainda não conhecia Deus. Eu ainda não conhecia, eu não sabia. Eu ouvia eles pregar sobre o Espírito Santo, mas eu não conhecia, eu não sabia quem que era. E eu comecei a buscar. Eu falei, eu vou buscar. Comecei a buscar, orar, jejuar, meditar mais na palavra de Deus. Em uma reunião do grupo que eu faço parte, que é da evangelização, eu tive o prazer de receber o Espírito Santo através de uma imposição de mãos ali. Na hora, o que me tomou dentro de mim foi a paz que eu nunca tive. A paz que eu nunca tive, a paz que eu sempre buscava. E às vezes eu na balada, eu fazendo coisa errada, eu falava para Deus no meu pensamento, meu Deus, olha o que eu estou fazendo, eu preciso te conhecer de verdade. Olha que ponto chegou a minha vida. Ali eu tive a certeza que Deus estava dentro de mim. Uma paz tomou conta de mim. Hoje minha vida está totalmente mudada. Meu casamento ele foi restaurado, meu lar ele tem paz. A gente está ali na presença de Deus, ajudando outras pessoas. A gente faz parte de um grupo da igreja
onde atende diversas necessidades, diversas pessoas. A gente faz questão de estar ali junto. A Igreja Universal é uma mãe para mim, é uma mãe. Ali eu conheci a fé, eu conheci a verdade, eu conheci esse Deus maravilhoso. O Espírito Santo hoje é tudo na minha vida. Ele está em primeiro, ele sempre vai ser o primeiro. Ele está comigo nos momentos difíceis, ele me dá o norte, ele me mostra o que eu tenho que fazer, ele me mostra para onde eu tenho que ir. Eu costumo dizer o que eu falo para minha esposa: pode ela ir embora, pode minha filha me ir embora, pode largar, eu posso morar debaixo da ponte, eu posso perder tudo que eu tenho hoje, eu posso morar debaixo da ponte, mas que eu não perca, a única coisa que eu peço para Deus: meu Deus, se um dia eu perder o seu Espírito, me leva antes desse mundo, que não vai ter mais o porquê eu ficar aqui. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto, perdão, comunhão, fortalecimento. vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Quem come, tem vida. Quem não come, não tem. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Este é um convite do Senhor Jesus a você. Neste domingo, 14 de novembro, o domingo do Vem Cear, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Na cabeça do Ricardo, quando ele era preconceituoso, orgulhoso, havia uma coroa de vergonha, de dor, de humilhação. Não havia o diadema que está escrito aqui, que proporciona o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Hoje você vê o diadema de graça na cabeça dele, né? Esse diadema de graça é uma coroa de glória que Deus dá àqueles que recebem o seu Espírito, uma coroa de glória. Hoje, este homem, o Ricardo, liberto dos vícios, da maconha, né, das bebidas alcoólicas, de uma vida promíscua, de violência, hoje com a sua vida conjugal, seu casamento que estava destruído, hoje a sua vida sentimental realizada. Este homem que antes não tinha nem para o alimento básico, nem para alimentar a sua filha, hoje um homem bem-sucedido, um profissional, um gerente comercial que se orgulha da fé que tem nesse Deus vivo que o transformou. Sabe como começou a transformação dele? Você observou? Ele falou, quando ele provou a palavra de Deus. Ele não gostava da Igreja Universal. Ele foi vítima de fake news. Mas quando ele ouviu a palavra, ele foi na igreja, ele viu, ele ouviu e ele entendeu como inteligente, ele fez uma prova. Se é verdade, então eu quero ver. Eu quero ver isso na minha vida, eu quero ver acontecer na minha vida. E Deus lhe deu sinais. Faça uma prova aí agora. Pegue a sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia? O livro sagrado, todo mundo tem uma Bíblia. Não importa o tamanho. Ah, mas ela é católica, mas ela é de uma outra denominação. A Bíblia é uma única. A Bíblia sagrada é uma só. Faça uma prova com Deus e busque o seu Espírito. Você tem que buscar. Você tem que buscar o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria.
é a proposta para você então ter a sua vida transformada, meu amigo. E, consequentemente, mudando a sua condição de alma faminta, de alma oprimida, de alma sedenta, de alma perdida para alma salva, alma saciada, alma alegre, alma possuída pelo Espírito Santo. Todas as outras áreas da sua vida serão mudadas também. Então, vamos buscar o Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de nos transformar de criaturas problemáticas, viciadas, infelizes, amarguradas, em filhos do Altíssimo, em filhos de Deus. Os dias passam tão depressa e muitas vezes você se pergunta: o que estou fazendo com a minha vida? Você coleciona fracassos, frustrações, tem dificuldades para se relacionar com a família, se afasta de todos, e uma grande tristeza e vazio tomam conta do seu coração. Você já buscou respostas em diversos lugares, pessoas, estudos, e nada encontrou? Existe um espaço dentro de nós que só o nosso Criador pode preencher. Neste domingo, descanse algumas horas e prepare-se como para um grande evento. A reunião começa às 18 horas. Mantenha-se em espírito de oração até o início da reunião. Domingo, ao cair da tarde, no Templo de Salomão. Já perdi emprego, já perdi casa, já perdi mulher, já perdi tudo que eu tinha. Eu já cheguei a gastar numa noite 1.000 contos e pouco. Tudo com vício? Tudo com vício, na prostituição. Uma realidade que parece gritar por socorro. O senhor me disse que queria dar a entrevista porque queria que a sua família visse o senhor, para saber que o senhor está vivo, é isso? Eles não têm notícia do senhor? Não tem, sabe por quê? Eu não dou. Vai fazer 10 anos que eu não dou notícia. Porque eu não quero que a minha mãe sofra, eu não quero que as minhas pessoas sofram, principalmente minhas filhas. Eu prefiro sofrer sozinho. Mas não é preciso. Nem Adeilson, nem Paulo César ou qualquer outro viciado precisam sofrer sozinhos. Existe um apoio, pessoas dispostas a ajudarem e a provar que o vício tem cura. Eu vejo a droga uma coisa muito distante. Uso a minha experiência para ajudar quem precisa. Toda segunda-feira e toda sexta eu vou até a Cracolândia, conto a minha vida para eles. Já tem 2 anos que eu vou na Cracolândia, né? E vejo o pessoal se drogando, vejo tudo. E referente à droga eu não sinto nada. Mas para as pessoas, né, eu tento falar dela tomar uma atitude, porque a diferença minha hoje para um cara extremamente viciado é simplesmente a atitude que eu tomei. Iaco hoje é voluntário no programa social Vício Tem Cura da Igreja Universal. Está nas ruas para ajudar, mas há 2 anos e meio estava do outro lado. Era viciado em cocaína. Foi com o tratamento através da fé que se tornou possível a cura do vício. A gente sai de viciado a passar a saber lidar com o viciado, o problema que ele tem e se lidar também com a situação de ver a droga, ver tudo e nada acontecer com a gente, nenhuma vontade, nem nada. Por isso que esse trabalho é fundamental para que a gente se mantenha, né, limpo, como o pessoal fala, se mantenha curado. O programa social Vício Tem Cura é desenvolvido em todo o Brasil e em mais de 60 países. Equipes de especialistas acompanham viciados em tratamento e seus familiares. Mas um dos pontos mais importantes desse programa é o trabalho nas ruas. Só em São Paulo, são mais de 1.000 voluntários que se dispõem a chegar até os usuários de drogas nas principais praças da cidade. 2 vezes por semana, aqui onde nós estamos, no Largo da Concórdia e até na Cracolândia. Que a gente já viu pessoas que a gente ajudou, tirou de lá, levou até o tratamento, depois essa pessoa entrou no grupo e hoje está até aqui com a gente. A gente tem gente aqui que
estava na Cracolândia. Morou 4 anos na Cracolândia e conseguiu sair. Uma pessoa que me marcou muito foi o senhor Marlúcio, né? Ele era da Cracolândia, a gente evangelizou ele lá, né? Ele fumava crack, estava longe da família, a família dele era do norte, né? E a gente foi evangelizando, e ele foi pro tratamento às 3 da tarde no domingo, e a gente achou muito bacana, né? E depois desse dia do tratamento, ele nunca mais usou droga. E ele voltou pro albergue, que era na Cracolândia, continuou morando lá, mas sem o vício, não tinha mais a vontade. E passado um tempo ele conseguiu trabalho, tudo certinho, e voltou para a cidade dele, né? E hoje ele tá bem, tá firme. Resultados de um trabalho sério e gratuito. O programa social Vício Tem Cura teve início em fevereiro de 2014. O grupo foi criado com o objetivo de auxiliar usuários de drogas e outros tipos de vício, com base no apoio emocional e espiritual. São 137 cidades no Brasil que contam com o tratamento, com 9.000 voluntários que se dispõem semanalmente a irem às ruas para salvar vidas. Enquanto acompanhávamos o trabalho dos voluntários da Universal no centro de São Paulo, conhecemos Darlan, filho de uma viciada em cocaína, que já busca ajuda há 6 anos. Quando viu o trabalho do grupo Vício Tem Cura, não hesitou em acreditar para pedir força e auxílio. Eu vim receber oração pela minha mãe, né? Que passa por esse problema e eu tenho fé em Deus que um dia vai passar. Depois da oração eu me sinto bem melhor. Ela pediu pela minha mãe, pediu pela minha família toda, eu me sinto bem melhor agora. E a próxima vez que eu passar aqui, eu vou pedir outra oração. Sempre quando você estiver aqui, eu vou estar pedindo oração, porque através disso eu sei que minha mãe vai sair dessa. A certeza que chega para muitos depois de uma palavra de fé, do apoio de quem já viveu do outro lado. O Lucas faz parte do projeto há quase 2 anos e foi através dessa ajuda que pôde voltar a viver após 14 anos, preso ao vício do álcool e da cocaína. Voltei para o mercado de trabalho, hoje, né, moro sozinho, tenho meu carro, tenho a minha profissão, sabe? Hoje eu voltei para a sociedade, né? Hoje eu tenho orgulho de viver, de poder ajudar as pessoas também, né? Em 2018 em diante eu nunca mais usei droga. A minha vida foi transformada, né? A parte espiritual de ter paz, tranquilidade e além disso não ter a fissura, né? O desejo da droga, né? Se você sofre com o vício, mas não sabe como se livrar desse mal, ou se conhece alguém com este problema, saiba que existe uma saída. Milhares de pessoas estão dispostas a te ajudar e a provar que o vício tem cura. Você já conhece o aplicativo da Universal? Ele tem os seus conteúdos favoritos em um só lugar para você edificar a sua fé de onde estiver. Basta baixar em seu smartphone ou tablet e aproveitar o que há de melhor, como a leitura diária da Bíblia, o acesso direto à Rede Aleluia de todo o Brasil, os principais blogs da Universal, há mais de 2.000 episódios de podcasts, a programação diária da TV Universal. Inspirou a construção deste templo aqui. E ainda, você consegue acompanhar as letras das músicas mais tocadas na Universal com o inário do aplicativo. Você pode também consultar o endereço de uma Universal mais perto de você. O aplicativo da Universal traz ainda 2 funcionalidades especiais: a caixa de promessas com a frase do dia e a de doações, para você patrocinar as obras sociais e destinar a sua oferta voluntária para a igreja que preferir. E para aqueles momentos que você precisa desabafar, conte com o Pastor Online, a hora que precisar. Tudo isso e muito mais. Baixe já o aplicativo da Universal.
e conecte-se ainda mais com Deus. Os obreiros, pastores, os voluntários do grupo Vício Tem Cura, membros da Igreja Universal, têm essa disposição de ir a estas pessoas que estão desacreditadas delas mesmas, sem nenhuma perspectiva de vida. São pessoas desacreditadas dos seus familiares e da sociedade em que vivemos, mas não de Deus, não do Espírito Santo que habita em nós. Por isso, esse trabalho é tão importante para essas pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. Sem o Espírito Santo, esse trabalho seria impossível de ser realizado. E seria impossível com que houvesse a libertação e a transformação de tantas milhões, milhares e milhões de pessoas que, graças à ação do Espírito de Deus, têm tido uma experiência pessoal com Ele e são transformadas, são batizadas, passam a viver em novidade de vida. Essa é a proposta, meu amigo, minha amiga, para todos que nos assistem, que neste domingo, no Templo de Salomão ou no Templo da Universal, aí próximo à sua casa, à sua residência, você venha participar da Santa Ceia. Nós vamos comer do pão e vamos beber do suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia? Talvez você diga, eu nunca participei. Saiba que neste domingo você terá a oportunidade de entrar em aliança com Deus. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente quebra a aliança com o mal, com os erros que você cometeu, com os encostos que você serviu, com as forças do mal que lhe induziram a fazer e a ser uma pessoa que, na verdade, você não quer ser. E você entra em aliança com Deus para viver uma vida nova e ser possuída pelo seu Espírito. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, estaremos às 18 horas estudando o livro do Apocalipse. Você que quer aprender mais sobre as profecias que antecedem o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus e também o que vai acontecer após o arrebatamento, a grande tribulação e todas as profecias que provam e os fatos, os sinais comprovam que realmente a palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança, você estará então estudando conosco ao pôr do sol, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Já sabemos que a mulher aqui é Israel, que deu à luz ao Senhor Jesus. Não prevalecendo contra a mulher, Satanás dirige agora seus ataques à descendência dela, os cristãos. O capítulo 12 do livro de Apocalipse revela que essa guerra continuará se intensificando até explodir totalmente na segunda metade da grande tribulação. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o dia em que a guerra chega a nós. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites.
Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos. E fomes. E pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão.